Eu tenho uma dúvida, Lucão, que eu até falei com você aqui, joguei as ideias pra você sobre a questão do implante, né? De hormônios. Uhum. A minha dúvida que eu sempre tive, assim, eu já fiz uso de hormônio, mas é fator externo. Uhum. Tipo, você vai lá, manda a dose. Quando você faz... o processo é pré-cirúrgico, né? Uma cirurgia pequenininha, né? O implante? Nem cirúrgico, é minimamente invasivo. Isso, Nem minimamente leva ponto. invasivo. Aí eu coloco ali. A pergunta é... A liberação. A liberação vai de cada organismo? Porque, assim, um exemplo, eu posso estudar muito pico? Porque o corpo, ele é matemático, como é que funciona isso? Eu entendo o que você está falando, porque tem muita gente que tem, dependendo da genética, responde melhor a um certo éster, né? E aí eu fico me perguntando como é que é a liberação desse implante e se a pessoa tem algum pico ou realmente é um negócio que fica mais estável, né? Buscando parecer mais com o natural, né? Porque você fica tomando uma injeção a cada uma semana, você vai ter uma meia-vida ali que não é muito como que o nosso corpo funciona, né? E ele não vai, como é que fala? Quando a gente empilhar, não vai empilhar. E tem como empilhar na questão de implante? Bom, vamos lá. Bastante conceito legal. Inclusive, meu último post no Instagram foi exatamente isso, reagindo a uma fala do Cariani, em um podcast que ele cita exatamente isso. Quando a gente pensa no injetável, tem alguns tipos de ésteres que se ligam à testosterona. Esses ésteres foram feitos ali com a testosterona para durar mais tempo no corpo e fazer com que o paciente se aplique com um intervalo, com uma distância maior entre as aplicações. Quando a gente pensa na durateston, são vários tipos de éster, a deposteron é somente o cipionato e por aí vai. Isso faz com que, por exemplo, um idoso se aplique de 21 em 21 dias, de 7 em 7 dias, 14 em 14. O tempo fisiológico seria de 2 em 2 semanas. Esse é um tratamento normal fisiológico. Quando a gente pensa no implante hormonal, no formato de pellet, eles são apenas a testosterona. Não tem éster, porque já é a forma biodisponível. Como a liberação é diária do pellet, eu não preciso de alguma coisa para durar mais tempo. Eu preciso de mais matéria-prima para durar os 6 meses. Mas eu não preciso de um éster para aquela testosterona ficar mais tempo no corpo. Então é só testosterona. É bioidêntica, não tem nada de éster. E com relação à dose, eu escolho a dose. Cada pellet libera uma quantidade. Então eu já sei os cálculos para isso. Por isso que para cada paciente eu vou avaliar o peso corporal total, as queixas, as indicações e eu faço o cálculo de quantos pellets eu quero. Então se um homem chegar no consultório para mim, eu quero uma testosterona para eu ficar bem, garotão, até 900. É o valor ali linear para ter melhora do quadro clínico. Doutor, vamos colocar 1.500? 1.500 já seria equivalente a uma dura por semana. Um ciclo estético, nada ali medicinal. Suprafisiológico. Aí é um outro cenário. Para esse cara eu vou ter que colocar, o dobro de implantes. E aí já não vale a pena. Já é um procedimento que a gente não faz via implante. Porque, vai colocar tudo isso, primeiro que vai ficar muito caro financeiramente. E segundo, se o cara quer tomar por estética, ele vai lá e ele se aplica. Então, pensando em praticidade, em comodidade, em linearidade, sem pico. Pelo contrário, implante não tem pico, é a mesma dose todos os dias. Entendi. Conforto, segurança, tudo mais, o implante é melhor. Qual que é a desvantagem do implante? Primeira, financeira, é investimento mais alto. E a segunda, se você quiser uma dose muito alta, pensando em atleta de fisiculturismo ou dose suprafisiológica, implante não vai responder bem, porque é muito implante. Pro tratamento de TRT, normalzinho, fisiológico, é uma ótima opção. Entendi. E aí, no caso, você também faz implantes para mulher, terceira idade, essas coisas. Eu estou tentando fazer um link, por exemplo, dona Cláudia, a senhora corre todos os dias, certo? Todo dia. E imagino que a senhora segue uma dieta, uma alimentação para que isso aconteça. Correr todo dia é legal, mas também você pode acabar pagando algum preço ali se você não está tomando alguns cuidados necessários, né? No caso da dona Cruz, o que se indicaria, assim, não só de hormônio, mas o que seria legal? Uma suplementação, alguma coisa assim, para quem está correndo todos os dias? Porque vai perder massa magra também. Exato. Não, perfeito. A sua pergunta é muito interessante porque a gente pode abranger para vários aspectos. Então, vou fazer um raciocínio clínico aqui com todos vocês. Primeira coisa, dona Cleusa, menopausada. A gente já pensa primeiro no protocolo hormonal dela, seja implante ou não. Estradiol é interessante, se ela não tiver nenhuma contraindicação. Estriol é um outro hormônio que é legal para questões de ressecamento vaginal, infecção urinária de repetição, atrofia. Testosterona também pode ser interessante para queda de libido, cansaço, fadiga. Aqui a gente tem alguns hormônios. Além disso, progesterona. É um hormônio que melhora muito a parte cognitiva, a ansiedade, o sono também na menopausa. Então, esses 4 hormônios aqui a gente pode trabalhar na menopausa, seja implante ou não seja implante. Além disso, que é importante, é a gente fazer uma dieta com base em proteína, para não perder massa muscular. Eu cito um outro suplemento novo, que foi feito até com auxílio de inteligência artificial, tá super em alta, chama Pepti Strong. Para as mulheres ali menopausadas, ele diminui muito
muito o catabolismo, ele é anticatabólico, então não perde massa muscular. Esse é essencial. Além de não perder massa muscular, ele melhora a recuperação. Os pacientes em 48 e 72 horas após a atividade física tiveram aumento da performance comparado no dia zero. Então, para quem corre, é muito interessante, melhora a recuperação. Pep Strong é um suplemento que eu com certeza colocaria para ela ali na prescrição. Além disso, pensando ainda nos implantes não hormonais, como você pontou muito bem, tem 2 que eu destaco. A gente tem o resveratrol, que ele é um anti-inflamatório muito legal, melhora a questão de pele, flacidez, também melhora questões inflamatórias, a recuperação muscular, a artralgia, dores articulares. E por fim tem o NADH, esse é um antioxidante. Ele pode trazer pra gente mais energia, mais disposição, a nível mitocondrial ele gera um pouquinho mais de energia. Então se a dona Cleusa tiver uma certa fadiga, um certo cansaço, isso também pode trazer um up sem impactar na parte hormonal. Isso pode ser feito em formato de implante, ou esses ativos eu gosto mais do injetável, porque o oral a absorção é baixa. O resveratrol, oral e o NADH não funcionam tão bem, então ali eu prefiro implante ou injetável. Mas são opções que a gente pode trabalhar. Suplemento creatina, que é uma base bem legal. E aí eu colocaria o Pep Strong com certeza. Claro, na parte de proteína a gente vai pensar em whey protein também ao longo do dia pra gente fracionar ali as proteínas da alimentação. Mas essa é uma base muito bacana. Pra corrida ali um gelzinho de carbo, se for necessário, algo se ela tiver uma fadiga e tal. Mas assim vai responder super bem. E por fim a gente avalia ainda o hormônio que sem ser implante, que a gente até comentou antes, caso tenha uma osteopenia e osteoporose, a gente pode utilizar a nandrolona, que também é uma medicação para uso fisiológico para melhorar a densidade mineral óssea. Então assim, tem muita coisa que a gente pode trabalhar. É uma receita de bolo? Não é. Se fosse seria muito fácil. A gente tem que ver primeiro as indicações que ela tem, as queixas que ela tem, o que é prioridade e para onde a gente vai destinar o investimento dela. O implante pode ser mais custoso, às vezes ela não precisa, então vamos destinar porque ela quer de fato. Sim. Dona Cleusa, a senhora viu que de um V8 dá pra virar uma Ferrari. Mas vamos lá. A senhora toma algum suplemento hoje? Tomo. Quais? Tem eu tomo um arsenal colágeno, aí. Né? Colágeno. Bom. Regipept. Absorve? O quê? Colágeno em pó. O colágeno tipo 2. Creatina. O colágeno tipo 2 é o que a gente mais prescreve, que é o que realmente ele ajuda. Sendo tipo 2, tranquilo. Ok. Creatina? Então, creatina. Bom também. Já entrou aqui no doutor. 3. Qual? Ômega 3? Ômega 3 também. Ômega 3 é bom. essencial. Na dieta ocidental a gente não tem tanta gordura boa igual na oriental, então muito importante. Vitamina D, K2. Aí, ó. Vitamina D é boa se tiver indicação, se tiver baixa. Sim. E a K aumenta a absorção da vitamina D. Então a associação das duas é interessante. Ali não é uma suplementação que a gente precisa fazer de praxe pra todo mundo. Até porque é por exposição solar. Sim. Se a senhora correr a céu aberto, céu livre ali, você vai conseguir tomar a exposição solar e ter vitamina D em dia. Sim. Mas pra quem precisa, eu, por exemplo, tomo vitamina D. Então é uma indicação boa pra quem necessita. Estou tomando também agora injetável essa semana. Aí a gente conversou disso também. Tem o oral, tem injetável. Eu prefiro injetável, porque uma vezinha só já resolve. Eu vou tomar de ferro também. E a vitamina B também é boa, né? O cara tá meio deprê, toma vitamina B, sobe? Perfeito. A B12 é uma vitamina que ela vai estar muito vinculada para a parte cognitiva. Foco, concentração, fadiga mental, memória. São alguns sintomas que a gente pode vincular com a B12. Claro que a gente tem que ver todo o resto do quadro clínico também. Pode ser hormonal, pode ser insônia, enfim. Ou, por exemplo, uma dieta sem carboidrato, pouca caloria. Mas a B12 mexe nessa parte cognitiva. Podemos suplementar oral, a gente tem uma opção na farmácia, ou podemos suplementar injetável também, tem uma opção na farmácia. Sim. Essencial para a gente fazer para bariátrico, que não tem essa absorção via oral tão efetiva. E outra coisa sobre a questão do implante, até pra gente alinhar esse quadro, o Lucão fala se tiver mais alguma coisa. Sobre a questão, vai lá, fiz o implante, coloquei lá bonitinho, passou 6 meses, aí um exemplo, acabou, eu vou ter que fazer novamente, ok? Vou ter que colocar novamente o implante pra ficar ali nos 900 a minha testa, meu TRT. Não necessariamente. Não necessariamente? Pode ser que sim, pode ser que não. O corpo, ele funciona conforme, tipo, injetável? Eu coloco e aí ele vai saber que eu tô mandando algo externo, ele vai parar a produção? Tem isso também? Tem, então isso a gente fala que vai suprimir o eixo, por isso que a gente vai fazer o implante no paciente que já tá com o eixo ruim. Ele já não tem tanta testosterona. Então o fato de eu fazer a reposição para ele no formato de implante vai inibir a produção endógena dele? Sim. Vai, mas eu vou entregar um nível melhor. Entretanto, o que acontece muito na minha prática clínica que eu vejo, a gente não tem ainda um mecanismo tão claro para isso, mas acontece. Os pacientes chegam comigo com 200 de testosterona, eu faço a reposição, bate ali entre 800 e 900, que é o limite natural. Esses pacientes mudam o estilo de vida, eles começam a treinar mais, ganham massa muscular, começam a se alimentar melhor, vão mudando tudo. Quando vai dando próximo dos 6 meses, que vai decaindo o valor do implante, ele tem mais possibilidade de produzir hormônio. Então ele passa a produzir muito mais do que aqueles 200 que ele produzia antes. Conforme vai caindo o nível do hormônio,
hormônio, automaticamente o corpo dele vai produzindo. Então tem pacientes que voltam comigo depois de 1 ano após o implante, que ele já estimulou o eixo dele naturalmente, sozinho, sem ter que fazer uma TPC, e os valores agora são maiores do que antes. Então ele não precisa mais do implante. E tem pacientes que não mudam tanto o estilo de vida, ficam ali reféns, dependendo do hormônio, e aí a gente precisa realizar uma nova abordagem. Já peguei os 2 casos, tanto pacientes que precisaram, que quiseram aumentar, quanto pacientes que estavam melhores e não precisavam mais de implante. Cara, que interessante. Isso é muito legal. O estilo muito de legal. vida, ele dita tudo, né? Dita tudo. Só que a questão do hormônio lá, qual é o que absorve a testo? É o FSH? Não, o FSH e o LH, eles estimulam a produção de testosterona endógena. A produção, né? Isso. Tá. Aí isso vai suprimir se a gente estiver utilizando uma exógena. Mas vamos supor que assim, ó, você passa 6 meses com uma testosterona de 800, que é do implante. Aí começa a cair. O que seu corpo entende? Pô, tá caindo o meu basal, preciso produzir mais. Então você passa a produzir, se antes era 200, talvez você produza 400, 600, 700. Não necessariamente os 800 ali que o implante te entregava, mas você pode produzir mais do que antes. E aí já é o suficiente para você viver sem necessidade de reposição. Vou te dar um exemplo meu. Eu, no meu primeiro acompanhamento que eu fiz, eu era bem magrinha, vocês sabem, eu tinha 200 de testosterona. Fazendo atividade física e me alimentando direito, eu fui para 600. Eu tripliquei. Então, assim, se você me avaliasse na primeira consulta, pô, hipogonadismo, menino sem hormônio nenhum, precisa de hormônio. Sim. Se me avaliasse depois de 6 meses, 600 de Normal. boa, não precisa. E é isso que o implante pode fazer, ele pode mudar isso. Então, ele pode estimular um paciente a mudar o estilo de vida e, a partir daí, ele produzir mais. Não que o implante, propriamente, vá estimular isso. Mas o efeito indireto disso pode causar um aumento, sim, da síntese endógena. Mas estando em 600, se você quiser também jogar mais um implante ali para jogar para 900, pode jogar, né? Poder pode, mas aí é quadro clínico. Se o paciente tiver indicação, se ele tiver com 600, falando pra mim assim, ó, tô sem força, tô cansado, minha libido tá baixa, não sei o que, a gente pode pensar nisso, excluindo todas as outras causas. Se o paciente tá com 600 ele não tem quadro clínico, não tem pra que colocar mais. Né, porque a galera hoje, acho que... Foi legal você falar sobre isso, porque existe uma coisa chamada modismo, né? Que é muito louco, né? Então todo mundo agora começa a ver livros, internet e tal. Ah, minha testosterona tá abaixo de 1000. E a galera quer trabalhar como atleta, né? Quer trabalhar ali na linha do supra. Tem isso também, não tem? Cara, esse foi um caso que eu peguei semana passada e eu tive até um bate-boca ali com o paciente de forma saudável pra esclarecer isso pra ele. O Carlão veio comigo, mudou completamente o estilo de vida dele, mudou, era um paciente assim, obeso, sedentário, a gente mudou da água pro vinho. E aí a gente fez o implante uma primeira vez, bateu 900. Melhorou, evoluiu. A gente fez o implante novamente agora da segunda vez, bateu 600. E ele continuou evoluindo, ele ganhou mais 5 kg de músculo e perdeu 4 de gordura. Aí ele fez os exames e falou, pô doutor, minha testo tá 600, não gostei. Aí eu falei, o que você tá sentindo? Não, tô me sentindo bem. Seu físico melhorou? Não, melhorou muito. O que as pessoas estão falando? Não, que eu emagreci e tô voando. E a libido? Não, tá 0. Eu falei, então por que você quer 900? Ah, não, porque se antes tava 900 é porque eu posso mais. Eu falei, mas você não precisa. Você quer mais? Ah, não, eu quero. Eu falei, mas não precisa, sabe disso? Sei disso. Eu falei, não, então beleza, então a gente vai ajustando. Mas é exatamente isso. O pessoal vai se comparando com os outros, vai vendo. Então, assim, tem que entender que cada caso é um caso. A dona Cleusa hoje, ela tá sem reposição e tá voando. Tá fazendo, 5 km todos os dias. Ela precisa de mais? Não precisa.